Guilherme Torres é graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, a Unifil, em 1998, e pós-graduado em MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em 1999. Cidadão do mundo, Guilherme divide-se hoje entre seus estúdios em São Paulo e Londrina, com vários frontes de atuação, de projetos residenciais, comerciais e design imobiliário, que é uma de suas paixões. Dono do estilo próprio e autoral, seus trabalhos já ganharam diversos prêmios e publicações. Para 2012, o Estúdio Guilherme Torres prepara-se para se transformar em um escritório internacional. O Estúdio Guilherme Torres. Nós, da Estúdio Guilherme Torres, somos arquitetos especializados e adaptados às necessidades de nossos clientes. Ademais, temos à sua disposição verdadeiros especialistas com vários anos de experiência do setor. Finalmente, além de todas as vantagens mencionadas, na Estúdio Guilherme Torres, trabalhamos com as principais marcas do setor. Nosso escritório está localizado em Londrina. Nossa missão é fazer com que o seu objetivo seja atingido com perfeição. Somos parceiros de nossos clientes. Guilherme Torres é um perfeccionista. É o que diz em seu braço, em poucas palavras. Work harder, better, faster, make it over. Citação da música da banda francesa Daft Punk. Decora sua pele e as paredes do seu estúdio em Londrina. Este lema não oficial descreve uma ética de trabalho e a qualidade que é facilmente perceptível em seu trabalho, que compõe um portfólio excepcional, principalmente para alguém tão jovem. As formas nítidas, detalhes minimalistas e rica paleta de materiais caracterizam seus projetos que são aplicados em residências, reformas de interiores, lojas e, claro, sua própria casa e escritório. A estética rigorosa da arquitetura com uma leveza lúdica é um dos aspectos encontrados no design de interiores de seus projetos. As formas austeras e as superfícies sutis fornecem um cenário convidativo para receber o vívido mobiliário em seu interior, enquanto os espaços são cuidadosamente arranjados para se beneficiarem da luz natural. Talvez seja por isso que seus projetos encantem a todos. O comprometimento com a qualidade, a eficiência e a estética são traços inerentes a todos os seus trabalhos, sejam residenciais ou comerciais. Jovem, o profissional sabe como ninguém interpretar a agitada atmosfera urbana, criando espaços contemporâneos e atrevidos que surpreendam os clientes e o mercado. A Casa do Arquiteto. A Casa do Arquiteto, um refúgio em Londrina, é mais uma amostra da peculiaridade e da maestria do trabalho de Guilherme Torres, repleto de traços geométricos em toda a estrutura e decorada de madeira extremamente contemporânea e aconchegante. O projeto foi feito a partir da maneira distinta ao modo de trabalho que Torres costuma utilizar. Dessa vez, ele decidiu tudo da noite para o dia, trocando o planejamento, que normalmente dedica aos clientes por uma iniciativa impulsiva, concluída com primor. Aprimorado ao longo de 10 anos, o estúdio onde vive o arquiteto Guilherme Torres, em Londrina, hoje reflete completamente sua personalidade e seu estilo de vida. O imóvel funcionou como ateliê de pintura de um artista plástico e apresentava diversos problemas estruturais, como falhas na rede elétrica, rachaduras e infiltrações nas paredes. Com apenas 73 metros quadrados, a reformulação dos ambientes partiu da necessidade de aproveitar ao máximo espaços para que tivessem múltiplas funções. No prazo de um mês, Guilherme conseguiu remover e refazer todos os revestimentos das paredes, que receberam tubulações aparentes, remetendo a uma estética industrial e brutalista. Durante a reforma, o arquiteto projetou a mesa fixa em uma base de alvenaria para o sofá. Como sou designer mobiliário, decidi seguir uma direção oposta do que faço, que é criar algo imóvel, revela o profissional. Sobre a mesa, que serve tanto para fazer as refeições quanto para trabalhar, estão expostas coleções de livros e objetos queridos. No sofá, colchões com tecido preto servem de pano de fundo para as almofadas multicoloridas feitas com as sobras de tecidos estampados pela estilista Adriana Barra. Neste espaço principal de estar, que possui pé direito alto e forro de madeira, a cozinha fica escondida atrás de uma parede pintada de preto, medindo somente 1,40 de largura por 3 metros de comprimento. O ambiente compacto reúne ótimas ideias, como o piso emborrachado, que evita manchas de gordura, e a parede adesivada, com motivos inspirados em mosaicos árabes, fora dos padrões. É o que consegue descrever a casa do arquiteto e designer Guilherme Torres. E esse era exatamente o objetivo dele quando fez a última reforma da sua casa em Londrina, que ele considera um refúgio fora de São Paulo para descansar e fazer tudo o que gosta. A casa, na verdade, não era uma casa,
É um estúdio de um artista plástico que eu gostei tanto que resolvi transformar em casa, conta ele, que usou a paixão pelo design para fazer diversas reformas, a última super radical. Decidi mudar a sala à noite. No dia seguinte, chamei um caminhão para tirar os móveis e doei tudo. Fiquei sem nada e comecei a reforma do zero. Dono do lugar há 12 anos, ele lembra que fugiu do seu método de trabalho ao promover as mudanças no layout de maneira quase improvisada. Eu fiz o oposto do que faço para meus clientes. Quando reformo a casa de alguém, planejo tudo e sei exatamente o que vai acontecer. Na minha casa, escolhi tudo do dia para a noite e não planejei as coisas antes de fazer. Ele publica seus projetos e é reconhecido internacionalmente e está em revistas como Casa Cláudia, Casa Luxo, Isto É, Arquitetura e Construção e Casa de Artista. Decor moderno em tons de azul. Guilherme tomou como ponto de partida a mistura de revestimento inusitado, incluindo o cimento polimérico e a madeira fina, de baixo valor comercial. Essa dupla de materiais, o arquiteto ainda acrescentou a parede nas cores menta e azul, dando uma injeção de vida na área social. Nessa composição divertida do living, houve espaço também para uma coluna estrutural, exposta logo na entrada, e para móveis de design contemporâneo, sendo a maioria assinada pelo próprio Guilherme. Para quem estava insatisfeito com o rumo da obra, o resultado alcançado por Guilherme Torres foi uma verdadeira revolução. Aliás, a ligação entre clientes e arquitetos deu tão certo que a proprietária resolveu abrir uma empresa para representar as criações dele no Brasil e no mundo, Way2Go. O reconhecimento profissional deste processo é uma recompensa que nos motiva a crescermos e buscarmos cada vez mais a excelência em nossos serviços. Com muita honra, nosso projeto para o mercado palhano de Londrina foi vencedor do Prêmio Planeta Casa, na categoria Empreendimentos Imobiliários. Partimos da localização privilegiada num bairro em intenso crescimento em Londrina, para desenvolvermos um conceito que visa minimizar esse impacto ambiental do progresso. Aliando qualidade de vida e responsabilidade social e atendendo a um exigente público cada vez maior da região, o mercado palhano já cresceu com o intuito de tornar-se uma referência no quesito sustentabilidade. Ao sermos contratados, o cliente pediu algo que fosse barato, rápido de executar, que, se possível, pudesse ser desmontável, pois o local locado para uma agência de veículos tem um contrato apenas de 2 anos. O briefing foi levado ao pé da letra, dando origem a um projeto concebido em containers. O local antes abrigava o showroom de uma construtora. O prédio existente teve seu uso redimensionado para uma área de vendas e oficina. O projeto previu uma fachada toda em containers marítimos, uma alternativa econômica e muito sustentável. O próprio projeto definiu o nome da agência, Autobox. Os carros ficarão expostos em containers abertos entre vãos e até mesmo pendurados nos volumes mais altos, como se fosse um jogo de montar. Todos os containers foram locados apenas em uma manhã, um processo muito simples e que vale a pena ser adotado em outras iniciativas. O novo ícone do design. Se o nome Guilherme Torres soar familiar, não é mera coincidência. O jovem designer e arquiteto paulista anos consagrou-se nacional e internacionalmente pelo incrível trabalho norteado pelo perfeccionismo. Desde 2001, Torres toma frente de 2 estúdios que levam o seu nome, com sede em São Paulo e no Paraná, que ao lado da equipe conquistou diversos prêmios importantes na área, assim como espaços em livros e revistas do mundo inteiro. Traços retos, formas geométricas e nítidas, escolhas versáteis de materiais e um planejamento minucioso caracterizam o trabalho de Torres. Criado de peças ícones e realizador de projetos de ambientes, o designer e arquiteto não precisou de muito tempo de carreira para mostrar que veio para ficar nesse meio, através de móveis marcantes como a linha Phil, a 50s e a mesa Jazz, sempre minimalistas até mesmo no nome. Uma poltrona e um sofá compõem a linha Phil, assinada por Torres. A primeira foi desenvolvida a partir de um sofá velho que o produtor musical Phil Marques ia jogar fora. Porém, Torres levou o artigo para casa, estudou o desenho e criou a poltrona que levou o nome do amigo e a cara dos anos 50.
Com o ar retrô e extremamente sofisticada, a peça faz referência a assentos e estofados de carros antigos, com traços retilíneos e detalhes simples e contemporâneos. A estrutura das peças é feita de madeira, de teca e o revestimento em couro e linho. As peças, que vêm sempre em duas de cores, são produzidas sob encomenda, com mais de 60 opções de tonalidade. A mesa de jantar Jazz é um exemplo de criação que equilibra a estética da arquitetura mais exata e rígida, com a leveza minimalista e quase lúdica característica do design. A combinação de formas bem definidas com superfícies cheias de sutileza resulta em mais uma peça de Guilherme Torres, esbanjando originalidade e pronta para se adaptar a diferentes ambientes. Para desenvolver a mesa de jantar Fifties, o inconfundível trabalho do gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, serviu de inspiração para o novo ícone da arquitetura e do design brasileiro. Torres inverteu os pilares em forma de V dos edifícios do Parque Ibirapuera, projetados por Niemeyer, os quais se tornaram a base de equilíbrio da mesa supercontemporânea. A estrutura é composta por um interior metálico, revestido por chapas de MDF de altíssima qualidade, também uma marca das obras do designer. A década de 50 foi novamente uma referência para Guilherme Torres, que mais uma vez aliou o perfeccionismo às formas nítidas e muita leveza nas peças. Meu nome é Guilherme Torres, eu sou arquiteto e estou no mercado há bastante tempo. A ideia de VN Casa, quando começou a surgir, eu tive uma participação nela. Tive uma ideia de que criasse uma integração entre arquitetura e interiores. Um morador desse prédio ele vai ter um contato com uma arquitetura de primeira grandeza, vai ter contato com um desenho de interiores dessa mesma maneira e com um design de interiores também. Esse tipo de conforto, né, de você já trazer isso para o cliente, eu acho fundamental. Mas se a gente esteja criando toda uma base, você também vai poder intervir nele. Você está criando um padrão, mas um padrão no qual você vai fazer parte dele. Você é o foco, o cliente é a estrela dele. Esse projeto de retrofit é o meu primeiro retrofit. Até porque a ideia de retrofit é nova no Brasil. É uma nova abordagem, você dá uma nova vida a um prédio de uma maneira muito bacana. Essa oportunidade é uma oportunidade que a boa arquitetura nos dá, né? Da gente criar novos espaços, nos apropriando de espaços já existentes, né? Você reduz, vai ter uma economia e uma prudência muito maior. A primeira ideia foi reverter a imagem que eu sentia no prédio, de uma coisa fechada, de uma coisa escura, de uma coisa claustrofóbica. Né? E a gente partiu para a antítese disso, fazendo uma coisa muito jovem, muito leve, muito clara. Quando eu fiz a concepção de volumes e de materiais do prédio, a ideia era justamente criar um conceito que fosse muito sofisticado, mas ao mesmo tempo simples. Mas o que vai dar conforto justamente são os contrastes, são as texturas. É você ter luz natural, né? Você poder abrir uma janela, é você poder colocar um vasinho no peitoril. Foram essas sensações básicas, certo? Assim, que a gente tem que explorar mais, que a gente trouxe para esse prédio. É você saber o que é mais importante para as pessoas. Hoje em dia, a grande preocupação de todo mundo é tempo. Porque ela optou por comprar um prédio já existente, optou por fazer um retrofit numa área, né, de alta saturação, mas ao mesmo tempo é muito funcional, que é a região da Paulista. Como ali você está a quadras de metrô, né, tem toda uma estrutura a melhor estrutura de transporte da cidade está naquela região, você consegue ter acesso à academia, você consegue ter acesso direto ao trabalho, acesso para fazer compras, lazer, né? Então você consegue deixar a tua vida mais próxima de você. Acredito que vai servir como uma inspiração para o bairro, vai servir como uma inspiração para as pessoas, vai servir como uma inspiração para o mercado imobiliário. Isso é um grande passo à frente que a Vitacom está dando.